Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. E sobre o 3736 também. Vamos começar com o 5228. É um projeto que institui a nova lei do primeiro emprego e aborda dois temas: o contrato de primeiro emprego e altera a CLT sobre aprendizagem profissional. A Corte de Infância emitiu parecer, como eu falei, alegando vícios de inconstitucionalidade, desvirtuamento do Instituto da Aprendizagem e sobreposição desnecessária à legislação em vigor. E aí diz lá o artigo 1º do projeto de lei. Essa lei institui contrato de primeiro emprego em carteira de trabalho e modifica o contrato de aprendizagem. Parágrafo único diz: essa lei é orientada pelo princípio constitucional da busca pelo pleno emprego e o princípio constitucional da prioridade absoluta do jovem. E aí, o comentário do MPT: realmente os dois princípios indicados na lei são dois princípios muito caros ao MPT, mas outros dois princípios devem ser colocados na análise, que é o princípio da vedação do retrocesso social, ou seja, haveria supressão de direitos já conquistados pelos trabalhadores, chamado efeito cliquet, e o princípio da melhoria da condição social previsto no artigo 7º caput da Constituição. O artigo 2º diz que o contrato de primeiro emprego é o contrato de trabalho especial para o trabalhador que cumulativamente esteja regularmente matriculado em cursos de ensino superior ou educação profissional e tecnológica e não tenha vínculo de emprego anterior, salvo de aprendizagem. E aqui vem uma importante crítica do MPT. Existe uma contradição sociológica nessa proposta. Por quê? Porque ele fala que só vai poder se beneficiar se tiver ali no ensino superior. Quem é que chega no ensino superior no Brasil? Quem chega no ensino superior no Brasil, ele já tem pelo menos 18 anos. Geralmente, a média é que ao completar 18 anos, a pessoa, para entrar no ensino superior, geralmente a pessoa já completou 18 anos. Então a lei termina se restringindo a pessoas com mais de 18 anos, o que já exclui muita gente. Por outro lado, o segundo requisito, que é a necessidade de que não tenha vínculo anterior, também é uma coisa muito difícil para os jovens de baixa renda, porque geralmente o jovem que chega no ensino superior, ele já teve que trabalhar ao longo do caminho. Essa pessoa, infelizmente, mesmo com o uso do MPT, é uma pessoa que ela já teve que trabalhar ao longo do caminho. Então, é muito difícil que a pessoa consiga esse emprego. A gente ainda tem a chance do pessoal do FIES, do ProUni, mas o mais comum é que as pessoas tenham tido a necessidade de trabalhar ao longo da vida. Então, a lei seria uma lei excludente. Já no que tange a possibilidade da educação profissional e tecnológica, ela abrange jovens desde os 16 anos, só que esses jovens já estão protegidos pelo contrato de aprendizagem, a gente não precisaria dessa sobreposição, então a lei termina criando um discrime ilegal com redução dos direitos constitucionais. É melhor que essa pessoa com 16 anos esteja trabalhando na condição de aprendiz. Então, se essa lógica for aprovada, as empresas, em vez de contratar aprendizes, vão contratar jovens no primeiro emprego. E a gente já percebeu ao longo da história que essa efetivação de leis sem políticas públicas não geram o resultado pretendido. Vide a reforma trabalhista que prometia gerar empregos e terminou não cumprindo sua promessa. O parágrafo 3 vai dizer que a alíquota do FGTS de que trata essa lei será de 1% quando o empregador for microempreendedor individual, microempresa ou EPP, e de 2% quando o empregador for pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou presumido e não se enquadrado no disposto no inciso 1. Então, a gente vai ter nesses dispositivos, no terceiro, no quarto e no quinto, a tentativa do legislador flexibilizar a legislação trabalhista, processo que vem se aprofundando desde a emenda da reforma trabalhista. A gente vai ter esse quadro, então a alíquota atual, a alíquota normal, vai ser de 8% do FGTS, e se a lei passar,
Quem for MEI e EPP vai ter uma redução drástica, né, para as pequenas empresas, e a proposta do lucro real também em 2%. Ocorre que a gente vai ver que essas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, são empresas uma das que mais contratam no Brasil, né? Então a gente vai dar um benefício para o empregador, que é realmente bom esse benefício, mas retirando do trabalhador, do empregado. Não faz sentido. Então a gente vai ter ali uma redução dos gastos com folha de pagamento, incentivando a adesão a esse tipo de modalidade. Se a gente for nessa mesma lógica, faz mais sentido o empregador só contratar pessoas utilizando o sistema da lei do primeiro emprego, deixaria de contratar aprendizes. Então, no curto prazo, a gente até pode ter uma diminuição no desemprego, mas no longo prazo a gente vai ter um mercado com muito maior rotatividade, aumento do desemprego entre aqueles que se encontram dentro do sistema atual e instabilidade no mercado, né? O aumento do desemprego vai decorrer do fato de que depois que ele tiver o primeiro emprego, os próximos empregos dele vão ser mais dificultados, porque a empresa sempre vai querer contratar no primeiro emprego. O artigo 4º vai dizer que a alíquota da contribuição previdenciária sobre a remuneração será diferenciada para o contrato de que trata essa lei em razão da condição estrutural do mercado de trabalho dos jovens, conforme o parágrafo 9 do artigo 195 da Constituição. Então a gente teria esse quadro de redução também na alíquota previdenciária, né? Mais uma vez, a gente dá um benefício do empregador para o empregador, tirando da sociedade, tirando do empregado. Então a gente teria uma larga diminuição de receita, né, da União, sem contrapartida, sem previsão orçamentária, agravando a crise pela qual passa a Previdência no Brasil. Vai ser apenas tirar dinheiro da Previdência sem a proposição de uma fonte complementar que equilibre o rombo da Previdência. Essa ideia é apenas, como eu disse, contribuiria para agravar essa crise fiscal pela qual o Brasil passa. Além disso, teríamos violação, como dissemos, da lei de responsabilidade fiscal, porque a gente estaria tendo uma renúncia, né, dessas verbas de FGTS e de contribuição previdenciária sem indicar uma medida de compensação, violando assim a lei de responsabilidade fiscal. Ali na LRF a gente vai ter a ideia de que a concessão ou ampliação de incentivo de benefício natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita, que é o nosso caso, né, tem que estar acompanhada de estimativa de impacto financeiro orçamentário, e é uma coisa que a gente não tem nesse projeto. Já o artigo 5º vai dizer que na rescisão, ainda que antecipada, não será devido aviso prévio, seguro-desemprego, nem a indenização prevista na Lei 8036. Então a gente vai ter um caso de um contrato a termo que é totalmente desarrazoado nesse contexto a gente retirar esses direitos básicos do trabalhador. Haveria assim violação ao artigo 7º, incisos 1, 2 e 21, à Convenção 158 da OIT, aplicável como fonte do direito do trabalho nos termos do artigo 8º da CLT, e a gente teria ofensa a essa norma que é supralegal, né? Vigente e eficaz para suprir toda a lacuna normativa. Então, nesse modelo proposto, quando o empregado for dispensado, ele não vai ter nenhuma garantia trabalhista, vai ficar à própria sorte sem ter esses direitos que são garantidos ao trabalhador pela própria Constituição. Então, toda essa argumentação nos leva a concluir que essa lei ela é materialmente inconstitucional por violação à Constituição Federal, a diversos dispositivos da Constituição Federal. O artigo 7º fala que o contrato dessa lei admite a modalidade de trabalho parcial, do artigo 58A da CLT. A gente teria, portanto, uma possibilidade dessa contratação por regime de tempo parcial, né, aquela que é de 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, ou aquele que não exceda 26 horas semanais, com possibilidade de até 6 horas extras, né, que está previsto ali por semana, que está previsto ali na CLT, e aí a gente teria uma situação de ainda maior precarização. Esse contrato é um contrato que já tem uma certa precarização, então o empregador escolheria sempre contratar por esse formato, por ser menos custoso.
como o pagamento de salário é proporcional, vai fazer muito mais sentido para o empregador contratar essas pessoas por menos tempo, pagando um salário proporcionalmente menor. E aí, imagine as duas coisas que a gente já viu, imagine incidir a redução de FGTS e contribuição previdenciária sobre uma base de cálculo já pequena. Então, o trabalhador fica realmente numa situação muito precária. Toda essa conjuntura dessa lei vai terminar retirando do trabalhador sua dignidade, violando frontalmente a dignidade da pessoa humana. Além disso, a gente imagina que no longo prazo essa modalidade vai terminar desvalorizando ainda mais a mão de obra jovem, então essa crise social da CLT seria ainda agravada, né, porque a CLT pagaria, o contrato CLT pagaria salários ainda menores, com proteções ainda menores, então a gente teria a falta de interesse desses jovens nesse tipo de trabalho. A lei do primeiro emprego visa então dar uma nova roupagem a esses institutos que já existem, que já estão bem regulamentados, já funcionam bem no Brasil. Então, entendemos que não há necessidade de nova regulamentação para causar uma sobreposição de institutos que já estão consagrados e gerar uma situação ainda pior. A lei viola, como dissemos, o princípio da melhoria da condição social do trabalhador, que está lá no artigo 7º, né? E o artigo 8º da referida lei vai dizer que o contrato de trabalho celebrado até 12 meses antes da vigência dessa lei poderá ser transformado na forma do regulamento. No caso de transformação, não se aplica o disposto no artigo 3º. Então a gente vai ter uma hipótese que viola o princípio da aderência à condição contratual mais benéfica, então o trabalhador estaria com um contrato e de repente vai poder ser trocado para um contrato pior, afrontando o princípio do patamar mínimo civilizatório e o artigo 7º da Constituição. Esse princípio da aderência à contribuição, a condição mais benéfica, está lá na CLT, no artigo 468, que nem a reforma trabalhista ousou mexer. O artigo 9, por sua vez, vai dizer que, mediante autorização expressa e prévia do empregado, o empregador fica autorizado a reter até 20% do salário líquido do empregado para adimplemento de parcelas destinadas ao pagamento de financiamento estudantil. Então, mais uma vez, a gente tem um caso de inconstitucionalidade por violação ao princípio da intangibilidade salarial, que garante ao empregado perceber a contraprestação devida de maneira estável e segura, não sujeita a oscilações do empregador ou à sua mera vontade. Vamos ter ofensa ao artigo 7º, inciso 6 da Constituição, por irredutibilidade do salário, e é preciso expressa previsão e norma coletiva para que isso possa acontecer e não a mera vontade do empregado. E essa retenção não pode acontecer porque a dívida fiduciária ela é personalíssima. Então, quem deve fazer isso é o próprio empregado em persona que está as suas parcelas. O empregador não é terceiro interessado nesse pagamento, pois o não pagamento pelo empregado não lhe traria prejuízo. Ele não tem interesse jurídico, né? Já que não ocupa a posição de garante, seja de fiador ou de avalista. Por outro lado, temos que anotar que a Lei 13.530 introduziu o artigo 15A na Lei do FIES, impondo ônus ao empregador. O empregador que deixar de reter ou repassar à instituição consignatária os valores correspondentes ao pagamento do financiamento estudantil responderá como devedor solidário exclusivamente pelos valores consignados em folha de pagamento. Essa norma, como dissemos, ela é desarrazoada, impondo a terceiro alheio à relação fiduciária o ônus do repasse, sem a garantia de que os valores efetivamente quitarão débito, podendo configurar inclusive a apropriação indébita do empregador. Assim, esses dispositivos da lei do FIES também são materialmente inconstitucionais na visão do MPT. Vamos agora falar sobre a nota técnica 9, que fala do PL 3736 de 2015, que altera o Estatuto da Advocacia. A gente vai tratar aqui de um cenário no Brasil em que se alastram faculdades de direito e a gente tem muitos profissionais no mercado e algumas dessas grandes empresas, elas são dedicadas à prestação de serviços jurídicos em larga escala, a chamada advocacia de massa. A
revista Exame chamou isso de salsicharia do direito, fazendo uma entrevista ali com uma das maiores sociedades advocatícias do país, que trabalham num galpão de 2.000 metros quadrados, parecendo um call center com baia e dezenas de estação de trabalho. Não é ilícita a transformação nesse modelo de trabalho, mas é necessário respeitar a legislação trabalhista e contratar empregados, o que frequentemente não ocorre. A gente vai vendo um processo de proletarização da advocacia, de forma que os profissionais que chegam no mercado não conseguem se estabelecer como autônomos. Então, eles passam a trabalhar como empregados nessas relações precarizadas, sujeitando-se a práticas lesivas. Isso é comprovado pelo crescente número de ações ajuizadas por advogados na Justiça do Trabalho. Para tentar mascarar essas relações de trabalho, as empresas utilizam a permissão que está ali no artigo 39 do Regulamento Geral da OAB, através dos contratos de advogado autônomo. Então, o artigo 39 vai dizer que a sociedade de advogados pode associar-se com o advogado sem vínculo empregatício para participação nos resultados. Os contratos referidos nesse artigo são averbados registro da sociedade de advogados. Então, nós entendemos que o Conselho Federal da OAB, quando foi editar esse regulamento, extrapolou sua atribuição, conferida pelo artigo 54, inciso 5, 78 do Estatuto da OAB, tendo indo além do que se poderia fazer, né? E aí criou essa figura do advogado associado que retira todos os direitos trabalhistas. A lei, o regulamento, portanto, extrapola o que poderia fazer, criando esse pseudo-sócio ou para-empregado, o chamado advogado associado. E aí, esse projeto, a ideia dele vai ser transformar em lei essa ideia que está hoje em dia só no regulamento da OAB. E aprovado esse projeto de lei, nós vamos ter duas novas figuras, né? A gente vai ter o sócio de serviço. Sociedades podem ser constituídas por sócio de capital ou por sócios de serviço. E o advogado associado. O advogado pode associar-se à sociedade sem vínculo empregatício para a prestação de serviços na participação nos resultados. A gente tem que destacar, inicialmente, que o Estatuto da OAB já prevê essa figura do advogado sócio e do advogado empregado, mas essas novas formas previstas nesse substitutivo necessariamente precisariam definir as características e modalidades da prestação de serviços que introduzem, para que estas possam não ser confundidas com as formas já existentes. Mas não faz sentido a gente diferenciar sócio de capital e sócio de serviço quando se trata de típica sociedade de pessoas cujo objetivo e princípio é exatamente a prestação de serviços pessoais, como de natureza advocatícia. E aí fica a pergunta, né? Qual seria a diferença prática entre um sócio de serviço e um advogado, já que em todos esses casos ele vai prestar serviços à sociedade mediante remuneração vinculado ao desenvolvimento dos objetivos sociais? Como é que a gente faria para diferenciar um do outro, se a lei não traz nenhum requisito formal para a gente diferenciar uma figura da outra? Mas, de toda forma, é importante a gente salientar que o STF tem decidido pela validade do contrato de associação entre advogado e escritório, não reconhecendo o vínculo, desde que não haja subordinação e que a relação seja de natureza civil. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.